Você. Sem nome, a notícia sem censura. Rádio Geral. Karina Góes. 18 horas e 19 minutinhos, estamos de volta com o programa Sem Nome, aqui a notícia é sem censura, 25 anos de jornalismo e credibilidade, hoje é terça-feira, terçou, Fred Abreu, lembrando a você, amigo ouvinte, quer ligar e interagir com a gente, liga no 3321-8165, mas a gente já sabe, a crise tá demais, Fred, o povo não tem dinheiro para botar crédito no telefone. Então cola no muro do vizinho, pega o Wi-Fi emprestado, manda mensagem pra gente no 99318151, vou repetir para você anotar, é o 99318151. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento do jornal Folha do Estado, leia e assine o maior jornal do interior da Bahia, que traz os destaques das manchetes de hoje. Sem nome. Você vai ficar sabendo agora das notícias que vão ser destaque amanhã na imprensa brasileira. E olha só, a primeira semana da Copa Edu reúne estudantes e fortalece integração entre esporte e educação. Tu tá aí, mano? E olha só, Vitória se aproxima de 15 milhões em premiações em 2026. Pix Internacional, BC planeja pagamentos em segundos entre países. E olha só, Bahia bate recorde de reconhecimento voluntário de paternidade em 2026. Feira tem teatro, leva espetáculo Ópera de Quarto ao Cuca neste fim de semana. Isso e muito mais aqui agora no programa Sem Nome, a notícia Sem censura. Programa Sem Nome, com Karina Góes. Karina Góes. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Hey! Sem nome. A notícia sem censura. 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 Rádio Geral. Em rede com você. Sem nome, a notícia sem censura. Rádio Geral. Karina Góes. 18 horas e 22 minutinhos. Já podemos socializar, Reginaldo? Sem nome, Rádio Geral. Socializando com Karina Góes. Dezoito horas e 22 minutinhos. Hoje eu tenho a ilustre presença aqui de Fred Abreu, jornalista. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Fred? Boa noite, Karina Góes. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Geral. Boa noite, o Antônio, né, nosso entrevistado de hoje. Ao nosso operador ali, que tá ali, meu grande amigo Reginaldo Júnior, que eu descobri agora há pouco, que a gente já tem 17 anos de amizade. É tão bom voltar a essa casa e estar com vocês, e principalmente nesse dia de hoje, neste mês de agosto, que é Agosto Lilás, onde a gente vai falar sobre saúde mental, sobre os cuidados e também sobre violência contra a mulher. Olha aí, então já apresente o nosso convidado especial de hoje também, Fred. Que Faça honra. as honras da casa. Ô, mulher mesmo. Então eu tô aqui com o Anthony, eu vou lhe pegar, viu, Karina, agora. Que honra. Anthony é psicólogo, né, Anthony? Isso. Ele vai falar sobre um pouco sobre saúde mental, tá? Dê sua boa noite, por favor. Boa noite, pessoal, para todos que nos acompanham. Obrigado, viu, Fred? Que honra, Karina também. Falar um pouco sobre o comportamento masculino de uma forma geral, como isso está ligado diretamente à violência contra a mulher. A ideia aqui, eu vinha falando com o Fred, não é demonizar ninguém.
mas também a gente não vai passar pano para o comportamento do homem, porque afinal de contas o homem é o grande vilão nessa história, infelizmente. E existem condicionamentos, existe um processo de formação, inclusive da própria mulher também, de pensar nessa posição que ela está, colocar o homem nesse lugar de poder. Como é que isso acontece? Eu recebo muitos relatos na clínica. Interessante, hoje eu tenho recebido, Fred, muitas mulheres. A ideia era atender só homens, mas as mulheres dizem, Antônio, você pode me atender também? Eu digo, claro, né? Os relatos são muito parecidos do comportamento dos homens. Tem um padrão que o homem acaba adotando, e acredito que isso muito pelo processo de formação e de criação, e esse padrão ele vem se repetindo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso de uma forma leve e tranquila, sem trazer a ideia de patologia, sem trazer nada que alguém venha se identificar para não gerar nenhum tipo de transtorno, de agonia em ninguém, angústia, mas de uma forma leve, que é a proposta aqui do programa. Olha aí, principalmente nesse mês, né, Fred, que é o agosto Lilás. Agosto Lilás, né? Então, hoje nós vamos falar sobre saúde mental masculina na Perfeito. prevenção da violência contra a mulher, né? Então, já doutor Anthony David, né? É só doutor. Anthony, seja bem-vindo aqui ao Obrigado. nosso programa, né? Então, quando, né, se deve procurar uma ajuda psicológica, né? Atendimento psicológico. Na verdade, existe um grande mito em relação a isso. Há muito tempo foi propagada essa ideia de que a busca por um psicólogo ou até por um psiquiatra deveria ser quando você tem algum tipo de doença, de patologia, e não propriamente. A grande maioria das pessoas que eu atendo hoje na minha clínica, eles não têm nenhum tipo de transtorno mental, nenhum tipo de adoecimento emocional ou de desordem emocional, mas são pessoas que buscam entender a sua própria vida no cotidiano. É alguém que está ali trabalhando, Fred, há muito tempo em uma área e não consegue se desempenhar bem. A pessoa está num casamento há anos e vive aquela angústia constante, não se encaixa, os dois se amam e não conseguem ser felizes. Caramba, o que é que está acontecendo aqui que a gente não consegue fazer? Às vezes é a falta de comunicação, é uma comunicação que não é assertiva. Então o indivíduo ele vem para a clínica acreditando que eu estou ansioso, eu tenho algum tipo de problema, doutor, tenho um TDAH, e quando chega lá na clínica a gente vai diagnosticar. Ele já vem com diagnóstico, né? Já tem. O chat GPT tá aí, né? O Google, o TikTok dando diagnóstico o tempo inteiro, traçando assim, ó, se você tiver 5 desses itens, você tem um transtorno, e a pessoa já vem com o diagnóstico dele pronto. Mas como eu trabalho com a análise do comportamento, uma abordagem mais comportamental, mas isso é só uma forma de ver, a gente não vai falar de abordagens. Quando o indivíduo chega, você percebe que na verdade é uma inabilidade que ele tem, Karina, de comportamento. Ele não sabe fazer daquela forma. E por que ele não sabe, Antônio? Porque ele não aprendeu. Nós nascemos, como diz o filósofo John Locke, uma tábula rasa. Nós não temos repertório comportamental, nós temos o necessário para sobreviver. Um bebê, quando ele encosta no peito da mãe, ele suga o leite materno porque ele entende que aquilo ali é para viver. Ele não tem uma noção do que está fazendo. É algo que é natural dele, é espontâneo. Mas para que eu aprenda a caminhar, por exemplo, eu preciso ter interação com outros indivíduos. Para que eu aprenda a ler e escrever, Fred, eu preciso ter interação com outros indivíduos. E aí esse homem cresce num ambiente, no lar, onde o avô, por exemplo, agredia a sua avó. Gritava, tratava a mãe. A gente vai falar de violência, não é propriamente feminicídio, né? Mas vai escalando até chegar lá. Então, ele vê o pai dele fazer a mesma coisa com a mãe. E a mãe, de certa forma, que também foi condicionada pela sociedade, acredita que não, esse homem aqui, ele faz isso, mas ele me ama, é o pai dos meus filhos. Uma hora ele vai conseguir se ajustar e as coisas vão se resolver. Então, aquela criança, ele vai acabar reproduzindo aquele comportamento. Não propriamente, viu? A ciência não trabalha com essa exatidão, ele vai ser igual ao pai. Mas a probabilidade dele repetir esses padrões comportamentais são muito alta. A probabilidade é muito alta. Cresce então, no ambiente achando que aquilo ali é o normal, né? Exato, e é uma máxima da psicologia. O ambiente é quem modela o comportamento do indivíduo, isso é científico. Se você cresce em um determinado ambiente, a probabilidade de você repetir os comportamentos daquelas pessoas ali é muito alta. Você quer estudar, por exemplo, você vai para a faculdade, lá é o ambiente de estudo, de aprendizagem, desenvolvimento acadêmico. Você não tem como fazer isso em outro ambiente. Apesar de que a gente tem modalidade remota hoje, né? Mas, de certa forma, é um ambiente virtual. E os comportamentos da violência do homem contra a mulher, a grande maioria são reproduzidos. E o que mais me impressiona, Karine, Fred, as pessoas que nos acompanham, é que muitos homens acham que isso é normal. Que esse é o lugar do homem.
O homem de verdade, ele é forte, ele é viril. Isso. Cresce condicionado, né? Exato. Aquela coisa do homem é forte. O homem não expõe muito sentimento. Não, de jeito nenhum. E aí- Falar que tá doendo, que tá E aí incomodado. vem uma das perguntas, Karina, que eu trouxe, que é essa questão do silêncio emocional dos homens, né? A masculinidade, Antônio, como você fala, ela foi construída sobre a ideia de força, Muito bom. né, de resistência, de silêncio. E muitos homens aprenderam a esconder medo, tristeza e as frustrações, né? Mas nem sempre aprende a identificar e administrar aquilo que sente, Muito bom. tá? Até que ponto a gente, enquanto sociedade, né, que ensina os homens a esconder suas emoções, acaba formando homens que não sabem o que fazem com a própria raiva, frustração e rejeição, né? Até que ponto isso pode... Porque a criação dele, como você falou, a criação dele é perpassada de geração em geração. Ele é como condicionado. somos nós, né? É condicionado. Lá John Locke diz que nós somos uma tábua rasa e nós nos construímos com o que vimos, o que aprendemos no dia a dia, no cotidiano. Exato. De que forma, né, a sociedade também está se tornando tem uma parcela de culpa diante dessa situação desses homens. Ótimo, boa pergunta. Instiguei o filósofo aí, né? Fui citar o John Sim, Locke. estamos aqui com um filósofo. Eu me dei mal aqui, Filósofo, historiador também é, Fred? Hã? História, filosofia. Não, filosofia, jornalismo, pedagogia e direito agora. Fui perpassar, Karina, por um caminho perigoso, viu? Ele já se apropriou do lugar de saber ali dele. Nada. Muito bom, eu gosto desse papo. Tem um condicionamento, Fred. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. Esse condicionamento, ele não pode ser determinístico, né? A gente não pode achar que o indivíduo ele só age dessa forma porque ele aprendeu que é assim. Porque se a gente alia o padrão de comportamento, a violência, que é o que a gente quer falar aqui sobre a mulher, não, eu só faço porque o meu pai me ensinou, seria algo muito ridículo. Quer ver uma coisa bem interessante? No final da Segunda Guerra Mundial, alguns líderes da Alemanha da época, eles foram julgados, sentenciados no tribunal americano, e a resposta deles foram o seguinte, para se isentar da responsabilidade: nós éramos soldados, nós só fazíamos porque recebíamos ordens, nós estávamos ali executando ordens, ou seja, a fim de se eximir da responsabilidade. E qual é a ideia, Fred? O indivíduo ele chega na clínica aqui, eu vou explicar para ele, eu não vou orientar ele no sentido de ensinar, a psicologia não vai ensinar nada a ninguém. As suas perguntas, Karina, as suas respostas, elas estão com você. Eu sou um luzeiro aqui que vai iluminar o caminho, e o seu caminho, ele é seu. A melhor forma que for para você, a gente vai construir juntos. A Fred já tem um outro caminho, Fred. Eu vou lá te ajudar a iluminar juntos. Então, eu vou trazer clareza a esse indivíduo de que esse comportamento ele é disfuncional. Que a agressão, por exemplo, com a esposa dele, ou com a filha, com as mulheres de uma forma geral, é disfuncional. E que tipo de agressão, Antônio? Coisa simples. O homem ainda tem dificuldade de falar da vestimenta da mulher. E tem uma coisa que a gente precisa pensar. Karina, mulher, acho que é uma coisa que toca nela. Uma mini saia nunca estuprou uma mulher, né? Um cropped nunca cometeu um crime de feminicídio. Então a gente não pode pensar que a roupa que essa mulher escolhe vestir vai determinar o caráter dela. Essa mulher é isso porque a roupa é X. O Instagram, a mulher que mostra o corpo dela, ela é dessa forma. E nós aprendemos a falar esse tipo de coisa. Então, quando o homem ele chega na clínica, ele tem esse choque de realidade. Eu vou perguntar para ele, por que a mulher ela é tal coisa, é um termo pejorativo, né? Simplesmente por conta da vestimenta que ela está usando. E ele vai trazer o argumento, eu vou rebater mais uma vez, até que ele vai dizer assim, eu preciso pensar um pouco. Porque é muito simplista, é muito simplório. E a reprodução, Fred, é algo que é muito natural, como eu falei. Ele cresceu desse ambiente vendo esse tipo de comportamento. Então, como eu posso entregar aqui algo do que eu não sei falar? Eu vim aqui para falar sobre psicologia, porque é a minha área. Eu não posso falar sobre a área de Fred, ou sobre a sua, que é jornalista, Karina, porque são especialidades de vocês. E o homem ele tem essa limitação, como o Fred falou aí. Não pode falar de emoção e sentimento. Apesar de ser uma coisa tão rebatida e chata, mas o homem ainda não entendeu. Por que ele não fala de emoção e sentimento? Porque ele tem a ideia de que se ele falar que ele está com ciúme da postagem que a mulher dele fez, ele é fraco. E ele não fala para essa mulher. E aí a mulher continua fazendo, ele continua com esse incômodo, e a tendência é que isso escale com o tempo.
As dores e as angústias, elas não curam com o tempo, não. A gente precisa deixar isso bem claro pro pessoal que está em casa também. O tempo cura todas as coisas, né? Com o tempo, nada. O tempo não cura nada. Com o tempo as coisas elas só pioram, elas só crescem. As feridas emocionais que nós temos, que nós carregamos, elas não curam com o tempo. Elas só vão piorando e aumentando as dificuldades que o homem tem. É isso aí. 18 horas e 34 minutinhos, Regi. Vamos faturar e voltamos já já. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Programa Sem Nome. O trabalho chegou. Em feira, é pavimentação chegando com tudo. Chegou. São toneladas de asfalto. Do Santa Mônica ao Limoeiro, da Conceição ao Tomba, do Mochila Maria Quitéria. Mais de 100 ruas já receberam asfalto. Prefeitura trabalhando. Chegou. Várias equipes nas ruas, todos os dias trabalhando dia e noite. É rua renovada, é mais mobilidade. O trabalho chegou. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Informação, entrevistas e grandes conversas. Toda quarta-feira às 16 horas, acompanhe o programa Conectando com Leila Lopes. Um espaço para debates, cultura, atualizações e temas que movimentam a Bahia. Ouça pela radiogeral.com.br e acompanhe também pelo YouTube da Rádio Geral. Conectando com Leila Lopes. Jornalismo e entretenimento em sintonia com você. Oferecimento Jornal Intercontinental. O mundo inteirinho em suas mãos. Quando a rádio fala, a Bahia responde. Quando a rádio fala, a Bahia responde. A publicidade em áudio gera resultado. 43% dos ouvintes pesquisaram ou compraram depois de ouvir anúncios no rádio. Atenção, responsáveis e pais. A Prefeitura de Feira convoca você para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As 103 salas de vacina da rede municipal já estão abastecidas com os imunizantes do calendário nacional de vacinação. Leve a caderneta e um documento de identificação até a unidade de saúde mais próxima. E anote na agenda, o dia D de mobilização nacional será no dia 22 de agosto. Vacinar é proteger e cuidar do futuro. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Você ouve na Rádio Geral, Saúde em Foco, o programa que trata do seu bem mais precioso. O uso de determinados medicamentos podem estar associados também à perda do equilíbrio, à queda, remédio de pressão, remédio da diabetes, remédio para dislipidemia. Notícias, debates, curiosidades e muito mais. Essa coisa de ficar não comendo isso, não comendo aquilo, ele vai restringindo cada vez mais o cardápio dele. Programa Saúde em Foco, todas as terças-feiras às 15 horas. Oferecimento Diário Fit, diariamente saudável. O trabalho chegou. Em feira, é pavimentação chegando com tudo. Chegou. São toneladas de asfalto. Do Santa Mônica ao Limoeiro, da Conceição ao Tomba, do Mochila Maria Quitéria. Mais de 100 ruas já receberam asfalto. Prefeitura trabalhando. Chegou. Várias equipes nas ruas, todos os dias trabalhando dia e noite. É rua renovada, é mais mobilidade. O trabalho chegou. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Ouça na Rádio Geral, programa Papaá, com jornalista Antonildes dos Santos. Às terças e quintas-feiras, às 14 horas. Programa Papaá, onde o contraditório é imprescindível. Oferecimento Aztecas, karatê levado a sério, formando campeões de vida. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia, lutando sempre pelos direitos e bem-estar social dos trabalhadores. É Reino Produtos de Limpeza e Variedades. Promoções todo dia, o dia todo. Programa Papaá. Você conectado e bem informado. Atenção, responsáveis e pais. A Prefeitura de Feira convoca você para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
As 103 salas de vacina da rede municipal já estão abastecidas com os imunizantes do calendário nacional de vacinação. Leve a caderneta e um documento de identificação até a unidade de saúde mais próxima. E anote na agenda, o dia D de mobilização nacional será no dia 22 de agosto. Vacinar é proteger e cuidar do futuro. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Há 20 anos, o Portal MF faz parte da sua história. Vimos o mundo mudar, a tecnologia evoluir e crescemos juntos com você. A informação em tempo real, a notícia que conecta pessoas, histórias e sentimentos. No Portal MF, cada clique tem propósito, cada manchete tem responsabilidade e cada leitor faz parte dessa trajetória. Portal MF 20 anos, conectado com você. Acesse, acompanhe e compartilhe. Siga nossas redes sociais e faça parte dos próximos capítulos dessa história. O trabalho chegou! Em Feira, grandes obras de drenagem avançam em regiões importantes da cidade. Chegou! Somente no Campo Limpo, Baraunas e Galileia, são mais de 50 milhões de reais em investimentos. Galerias subterrâneas estão sendo construídas para resolver de vez os problemas de alagamentos. Prefeitura trabalhando! Chegou! Tem drenagem na Mangabeira, Alto do Papagaio, com instalação de aduelas e abertura de canal em direção ao Rio Pojuca. É mais drenagem, menos alagamentos. O trabalho chegou! Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Rádio Geral, em rede com você. Sem nome. Rádio Geral. Socializando com Karina Góes. 18 horas e 41 minutinhos. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o psicólogo Anthony David. Ele que estamos abordando aqui, né, sobre saúde mental masculina na prevenção da violência contra a mulher. Você que sintonizou aí agora, né? Está nos acompanhando também pela live no YouTube, no aplicativo da Rádio Geral também. Já que estamos no mês do Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Esse é um assunto bastante pertinente, hein, Fred? Aqui no nosso bate-papo aqui dos bastidores, surgiram várias perguntas. É bom. Né? O tempo é curto para abordar, mas passo para você, Fred. Aí a próxima pergunta. Pessoal, os bastidores. A Karina Góes hoje está demais. Porém, quando a gente estava falando aqui, né, Karina Góes fala aí sobre os bastidores, a gente falou sobre o controle que alguns homens detêm sobre a mulher. Perfeito. Existe essa ideia cultural de que o homem ele é dono da mulher. Existe. E aí você trouxe aqui no nosso off aqui, de que a mulher, claro, né, desde o processo de despertar para o posicionamento dela na sociedade, né, das grandes lutas, onde a mulher começou a ter direito ao voto, enfim. Exato. Todo esse processo, hoje em dia os homens não conseguem enxergar de que futuramente, né, a mulher, ele vai querendo ou não, né, nós querendo ou não, ela vai tomar esse espaço, né? O espaço da mulher empresária, que já tem muitas hoje, né? A gente já vê isso muito grande, muito presente. Da mulher política, né? Porque a gente fala de mulher política. Da mulher que não é mais a dona de casa, mas é que provê as coisas da casa. Exato, né? Em muitos casos. Isso, que é a mulher que provê ali a casa, né? Que era uma tarefa antigamente, muito tempo atrás, na época do domínio... A ideia do homem provedor, isso, né? Do domínio masculino, a mulher começou a ser provedora, né? E aí, Anthony, quando o homem diz que ama a mulher, né, mas controla a sua roupa, né, suas amizades, seu celular, os lugares que frequenta, né, com quem, a sua liberdade, estamos falando de amor ou de violência disfarçada de cuidado?
Eu acho que você quer me comprometer, viu, Fred? Quando nós falamos dessa ideia, primeiro que o conceito de amor é um conceito muito abstrato. E aí, eu vou pedir perdão às pessoas, mas eu não vou me privar de falar daquilo que eu tenho visto. Esse conceito, por exemplo, do homem ser o detentor da mulher é um conceito muito antigo, que vem lá desde os primórdios do judaísmo, do cristianismo, que o homem casa com a mulher e a mulher ela é tirada da costela do homem, ou seja, ela está abaixo da cabeça do homem, que é quem pensa. Aqui não é contra a religião, por favor, pessoal, não tem uma ideologia religiosa, mas só para contextualizar de maneira histórica. E esse homem, ele aprendeu que ele é a mulher dele, a mulher é uma posse que ele tem. É tanto que quando ele fala da esposa, ele fala a minha mulher, né, no sentido de posse. E aí tem uma confusão. Se o amor é algo que era para nos fazer feliz, era para nos deixar livres, era para arrancar sorrisos e orgasmos e alegria, e esse amor ele me oprime, ele me deprime, ele me causa ansiedade, eu começo a não usar roupa que me faz bem, a mulher agora ela não pode cortar o cabelo porque o marido gosta do cabelo dela comprido e não curto. Como é que a gente pode configurar um comportamento desse com o amor, né? E você vê que o homem ele tem essa limitação de repertório de comportamento. Falando a minha linguagem aqui agora da análise, é falta de repertório. Aí nós chegamos nesse entrave, que é o que você trouxe, Fred. A mulher ela vem se desenvolvendo a largos passos, ganhando mercado e lutando muito para isso. Para isso muitas mulheres são expostas. Interessante, só para dar uma beliscada, e mulheres às vezes lutando contra a conquista delas mesmas, porque o espaço está aí e tem alguns que levantam bandeira de que não, a mulher não pode fazer isso. E as mulheres conquistam... É papel do homem, tem mulheres que leva o homem troca o pneu e a gente fica em casa fazendo bolo. E é interessante a gente falar isso desse crescimento a passos largos, porque muitas mulheres também morreram por conta disso. E aí a gente entra também na questão da violência. Né? Hoje que a gente tem esse nome lindo do feminicídio, enfim, lindo não, né? Que não é. Mas mascara um pouco ao nível de crueldade. Isso do que se tem, né? E muitos, eu participei de alguns júris aqui em Feira de Santana, e querendo ou não, muitos, né, que são qualificados como feminicidas, eles conseguem ser absorvidos, né? Porque todo um processo ali prova que não é, né? Tenta justificar a ação sobre o comportamento da mulher. Teve um júri que eu participei que o homem deu não sei quantas facadas na mulher, só porque a mulher não morreu. Sim, gente, mas ele tentou, quer dizer, se ela morre, não, ali de fato é algo tentado, né? E que pode voltar a acontecer, porque se ela sobreviveu e o cara tá solto, a probabilidade tem uma recorrência disso, né? De voltar a acontecer. E que não seja com ela, pode ser com outra. Exato. Duas coisas bem interessantes que vocês falaram. Primeiro é que, para que chegue ao ponto do feminicídio, a esse ato horrível e desprezível do comportamento do homem, ele tem uma escalada. E muitas mulheres elas não entendem isso. O homem que chega em casa e quando ele chega nervoso, ele bate o copo sobre a mesa, ele quebra objeto em casa, ele dá soco na parede, ele bate a porta da geladeira, essa mulher ela se sente coagida. Ela fica ali, olha, chega as crianças, fica todo mundo quieto, seu pai vai chegar. Isso é uma opressão psicológica. Eu não quero causar pânico aqui em ninguém. Tem situações que a pessoa vai estar estressada e é cotidiano, mas quando isso é corriqueiro, quando isso tem uma frequência, tende a adoecer a outra pessoa. Não e saber identificar para que essas mulheres saibam identificar os sinais, não é isso? Exato, e saiba se comunicar com seu parceiro a fim de inibir esse comportamento, porque começa aqui num grito, né, num aperto no braço e encostar na parede. E qual é o próximo passo agora? Porque a violência doméstica ela tem uma escalada. Que é uma coisa bem interessante, Fred, como isso condiciona a gente, e eu quero que vocês discordem agora. Um filme maravilhoso teve agora, A Pequena Sereia. Eu tenho uma menina de 7 anos, Helena, o xodó da minha vida, e teve um live action agora, e a Pequena Sereia, ela tá ali no fundo do mar e ela precisa sair para poder, que ela se apaixona por um príncipe, né? Só que para ela sair do mar, ela tem que abrir mão de uma coisa que é dela. Ela não vai ter mais a cauda que ela tem em sereia, ela não pode mais mergulhar no mar, ela não pode mais viver a vida, ela tem que abandonar a família para viver essa vida com o príncipe. E é uma pergunta bem interessante. O que a mulher de hoje, o que Karina e outras mulheres têm que abrir mão que é seu para que ela viva esse sonho de estar do lado de um homem? Ardeu em mim aqui falar. O que é que vale, né? O quanto que vale? O que é que vai custar isso para você mulher, isso está na mídia. Você vê que é uma coisa que é pregada de uma forma naturalmente para as crianças. Talvez você não tenha visto ainda com esses olhos, mas é uma ilustração boa de uma pessoa que abre mão de uma vida do convívio com os parentes. Isso é um sinal de opressão.
o indivíduo ele vai tirar as amizades, ele vai limitar o contato com os parentes, com os familiares, ele vai começar a limitar os ambientes que essa pessoa pode frequentar. E a mulher está dizendo, não, tudo bem, meu marido está me protegendo, é para o seu bem, meu amor. O opressor sempre vai ter essa conversa bonita. É uma forma de manipular o outro, né? E o que parece proteção ali pode ser um indicativo de opressão. Entender isso é importante porque a violência contra a mulher ela tem uma escalada. Um homem ele não nasce, ele não vai no primeiro ato de violência tirar a vida dessa mulher. Pode ser que tenha casos assim, mas a grande maioria vai vir com uma discussão, com um tapa, com agressão, e aí no outro dia com a flor e o pedido de desculpa, né? E essa mulher apaixonada que idealizou que ela é a bela da fera, e eu vou salvar esse homem do castelo que ele está preso, ele é um monstro, ele é uma fera, mas eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para transformar ele num príncipe encantado. Um caso recente aí que teve foi do rapaz, né, no condomínio, que está preso e a gente, agora foi preso, né? A gente viu relatos nas redes sociais, as mulheres se solidarizando com ele porque era bonito. Não é isso? Tem muito disso também. Né? Falta conscientização. A gente não vai demonizar ninguém, pessoal. A ideia não é essa. Mas a mulher ela deveria ter essa empatia e essa sororidade de olhar para a mulher que foi agredida. Isso é uma violência sexual. O cara estava se masturbando e vamos dizer que a mulher estava muito bem vestida, né? Estava tão composta que nem parecia que ia para academia. E mesmo assim esse indivíduo estava ali. Quer dizer, é um indivíduo que tem uma dificuldade. Ele tem um comportamento que é disfuncional. E tem que ter muito cuidado, porque a psicologia ela pode até entender que aquele indivíduo pode ter uma patologia, alguma coisa, mas isso não justifica a ação do indivíduo. A violência que a mulher sofreu, ela não pode ser justificada a partir de algo que esse indivíduo tem que torna ele singular. Até porque todos nós somos singulares. Sim. E nós temos características que são pessoais. É uma violência. Ele levou dias para que isso acontecesse, para que esse rapaz que cometeu esse crime de violência sexual contra a mulher fosse penalizado diante da lei. E uma outra mulher ainda chega e diz, não, poxa, é porque ele... Mas não dá para explicar o crime. Não dá para tornar essa mulher que foi a vítima de uma violência agora numa vilã. Entende? Porque a roupa dela não era composta. Caramba, a mini saia que vai estuprar a mulher é um homem violento, desequilibrado, sem habilidades, que está frustrado com sua vida, que tem dificuldade, que usa de psicoativo, que abusa do consumo de bebida alcoólica, que vai lá e comete esse ato. Não é a mulher quem faz esse tipo de coisa. Doutor, eu não gosto de participar dos programas que eu opero, mas o senhor agora fez uma provocação. Que bom, gostei. E eu vou pro outro lado. Tudo bem. Por ser um homem gay, a coisa que eu mais ouço das mulheres é o contrário. Hoje eu vou pra uma festa, um cara não me queixa. Hoje um cara não vem dar em cima de mim e dá um beijo. Hoje eu moro só, eu tô andando com o peso e o cara não toma. Hoje o cara fala comigo da mesma forma que ele fala com outro homem no trabalho, não tem proteção. Então assim, até quando essa linha tênue que está acontecendo agora, das mulheres querendo que os homens voltem a ser tudo aquilo que elas julgavam, como é que fica também essa outra situação? Boa. Não a forma que chega a violência, porque toda violência ela tem que ser reprimida, combatida de todas as formas. Aquele cara, por exemplo, que fez a importunação sexual, ele poderia ser o homem mais bonito do mundo, mas ele cometeu um crime, ele não pode ser adorado. Perfeito. Isso para mim é uma... vou até usar uma palavra forte, é um estupro maior do que aquilo que aconteceu. Quando uma mulher vai pra rede social e diz, eu faria com ele porque ele é bonito. Me desculpe, isso pra mim é coisa. Agora, e esse outro lado? Porque as mulheres, elas cobram muito sonoridade. Mas na hora que a sonoridade vem, muitas delas não querem, porque elas querem... Elas não... tem umas que acham um absurdo. Tem uma que elas acham um absurdo sair e não pagar e ter que dividir a conta. É uma coisa normal. E aí, como é que fica esse outro lado também? O lado também da crítica à mulher. Eu gostei, Regi. Primeiro eu quero agradecer por ter sido tão provocativo, né? O ponto dele. E por falar. Palmas para Reginaldo, Fred. Ele não fala mesmo, normalmente. Não fala.
Obrigado, viu? Regi, É. Primeiro, vou falar com muito cuidado, espero que você não se ofenda. A fala é um pouco determinista, porque se eu acho que as mulheres defendem, eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio, né? O gingado baiano aqui agora. Isso. E não dá para colocar todo mundo. As redes sociais, elas passam a impressão de que todo mundo está falando a mesma língua. Não, essas são as pessoas a quem você está ouvindo e dando atenção. Quando eu passo a ouvir, o algoritmo está indicando para você. Parece que todas as mulheres querem isso. Não, nem todas as mulheres Mas querem. eu não vou. Mas o que eu falei aqui não são nem daquelas mulheres que estão na rede social. Tô falando aquelas que você ouve, que pra mim é a comunicação mais complicada, que é a boca a boca. Pronto, eu vou chegar. Tem uma coisa, Regi, que a gente precisa ver, é que Regi e Fred é muito próximo. Isso mostra uma inabilidade do comportamento do homem. Porque desde quando eu abrir o carro para minha esposa entrar no carro, pode ser algo ruim ou algo danoso. E por que a mulher desejar isso é ruim para a mulher? Isso denuncia mais uma vez a inabilidade do comportamento do homem. Porque desde quando um homem sentar, por exemplo, e para mim isso é um sinal de cordialidade. Sentei aqui, eu e Karina tomamos um vinho junto. Não, pode deixar que eu pago, Karina. Por que isso é machismo? Por que a mulher ela tem que se sentir mal se o homem fizer isso? Ou vice-versa, né? Ou o contrário. Isso mostra uma inabilidade que nós temos hoje e é um indicativo de que nesse processo de evolução que acontece a largos passos, a mulher evolui numa velocidade muito grande e a gente, nós homens, vou me incluir aqui para não parecer preconceituoso, a gente ainda está numa marcha um pouquinho mais lenta, mais reduzida, querendo ser o provedor da casa ainda e o macho alfa, mas sofrendo de várias patologias e dizendo que está tudo bem, está tudo bem. Meu amor, você quer falar alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tá. Você eu aguento. Aguento. O cara tá destruído por dentro e juntando caquinhos e diz que tá tudo bem. Isso mostra, Regi, um pouco da nossa inabilidade, da nossa incapacidade de lidar com essas mudanças que vêm, que são muitas. Aí tem que ter o quê? Por exemplo, na clínica eu vou fazer um treino de comunicação assertiva, para que essa mulher entenda, consiga verbalizar para esse homem o que é que realmente ela quer. Porque talvez ela esteja só reproduzindo uma idealização lá da pequena sereia, que quer ter o príncipe encantado. Mas esse príncipe encantado existe? Em primeiro lugar, vamos pensar. Será porque eu, Anthony, sou um homem cheio de defeitos? Eu tenho muitas mazelas que eu carrego comigo. E a mulher que escolheu ficar comigo, não sei se o Luciano está vendo agora, ela vai ter que lidar um pouco... Um abraço para a Luciana, né? Vamos deixar a Luciana. Vai ter que ter um pouco de... assistindo. Tomara, né? Vou cobrar chegar em casa. Tem que ter essa habilidade. E por outro lado, Regi, você tem o homem que não consegue entender, porque ele fica confuso. Se o homem ele tivesse um pouco mais de tato em observar o emocional da mulher, ele ia conseguir diagnosticar se aquela mulher ela quer dividir a conta ou não. E quem se sente ofendido no final, você fez uma inversão boa de papel, me colocou contra a parede. É o homem, porque é ele quem vai para o encontro achando que ele tem que pagar a conta. É o contrário, é o homem que vai com essa rigidez. A mulher ela tem a flexibilidade. O homem vai para o primeiro encontro achando que o homem é quem paga a conta. Se a mulher levantar e falar, não, tudo bem, eu sou médica, eu ganho muito mais que você é psicólogo, coitado, você ganha menos. Então eu vou pagar hoje, tá tudo bem, o cara vai se ofender. Não, deixa que eu pago. Então tem uma inabilidade de comunicação e denuncia, Fred, a falta de repertório do homem, de repertório comportamental. Inclusive, eu tenho uma... já sai dizendo... Não, ele me lembrou aqui de um caso... Você já sai... Direitos iguais para todos. Minha amiga Rafaela, que está aí fora, ouvindo, hein, Rafa? Tem um amigo da gente que ele disse que não terminou o relacionamento porque a mulher tinha mais condições que ele. E ele não ia ficar em um relacionamento onde a mulher, né, que bancava, que ele não era desse tipo. Terminou com a mulher. E aí, é a falta de habilidade, né? É verdade. Mas aí você tem que ver que é uma faca de dois gumes, porque muitas vezes tem gente que usa esse ter o dinheiro a mais para tentar mandar na vida. É muito bom. Então não é uma coisa muito assim, não. Depois a gente vou dar um brinde aqui na rádio, vou marcar uma sessão com o Regi para a gente debater um pouco mais sobre isso. Tentar clarificar essas dúvidas a respeito do comportamento masculino e aproveitando, e feminino. deixa aí suas redes sociais, né? O contato para quem quiser, né? Procurar, de repente, uma esposa, namorada, você que tem um amigo e fala assim, vou indicar. Boca de veludo tá sumindo, tá perdido na matriz, né? E dizer assim, meu amigo tá precisando, né? Ou quer presentear, né? Qual o contato que deixa para ter esse Pronto, então vamos encerrar aqui. A rede social, para quem quiser,
é @Anthony.comportamento, Anthony com THY. Eu sempre posto vídeos falando. Rede social é uma coisa que é complicada. Agora eu acho que eu estou encontrando a minha forma de falar e como eu quero expressar isso. A gente vai tateando ali, mas todo dia posto Reels com frequência, sempre voltado para a ideia de melhorar o homem na sua questão emocional. Não é ensinar o homem a ser homem, não é ensinar o homem a ser forte, não é ensinar o homem a ser macho alfa, isso não existe, gente. Não é ensinar o homem a ser red pills, é ridículo um comportamento desse. É ensinar o homem que tem um lugar aqui nessa sociedade que ele pode ocupar. E que o homem pode chorar, o homem chora sim. Né? Contradizendo o Pablo. E então, a favor de Tairone. Você é de Tairone, né? Que disse que homem chora. Vou deixar meu número também, quem quiser me ligar, né? É 759-9211-4578. Tu anotou aí, Karina? Não, eu não ouvi direito. Tem que 759-9211-4578. A gente faz uma coisa bem dinâmica e focada na medicina atual, na psicologia atual, que se baseia um pouco na medicina, que é chamada de PBE, que é a psicologia baseada em evidência. Não é aquela psicologia que vai tratar do algo que é inexistente, né? Do seu comportamento. O que está incomodando aqui? No comportamento de Fred, o que a gente precisa tratar aqui nesse momento, né? Qual é a dor que você traz? Cada história é uma história, então você vai ter um acompanhamento para cada pessoa. Não tem uma fórmula, e essa é a riqueza da psicologia. Tem pessoas que trazem essa dor ali de infância, né? E não consegue colocar. Perfeito. E só de você estar na clínica e você sentar num espaço seguro, que é confiável, ali é vedado, tem uma lei que te protege, e você poder falar e desabafar, eu acho que já tira um peso grande. Essa semana eu atendi alguns novos companheiros que têm chegado e vi uma pessoa já com a idade um pouco mais alta, quase 60 anos de idade, e as lágrimas vinham e ele segurava, e eu percebi, falei, caramba, como nós somos complicados, né? E eu perguntei para ele, por que você não chora? Por que você não chora? Claro que teve todo um contexto a chegar nisso. Aí o homem desabou agora. E danou-se a chorar. E no final ele agradeceu. Ele falou, obrigado, doutor, porque o senhor me permitiu chorar aqui. Eu não posso chorar em lugar nenhum. Oh, meu Deus. Você vê como a gente tem essa limitação. É uma coisa muito complicada do homem. Mas vamos continuar trabalhando, né? E a Rádio Sem Nome está aqui promovendo esse espaço para que o homem entenda esse lugar, que violência contra a mulher é algo que nós repudiamos, nós condenamos isso completamente, feminicídio, qualquer tipo de maus-tratos, com qualquer mulher, em qualquer situação, inclusive com as mulheres trans, que não deu tempo a gente falar, mas que também existe esse tipo de violência. Nós repudiamos qualquer tipo de violência. E é o menor sinal procurar uma ajuda psicológica, né? Na prevenção mesmo, antes que aconteça pior. Contrate aí, viu, gente? Eu fiz terapia. É tão gente, gostoso. Eu faço. É tão gostoso Eu chegar também. ali, sentar, conversar e falar tudo. Quando eu tive com minha psicóloga uns 2 anos atrás ali, ela me fez isso, né? Ela disse assim, eu já sei, Reginaldo. ele já deu sinal ali. Ela disse, por que você não chora? Quando ele falou aí, eu me vi na situação com ela, porque ela disse assim, vem cá, por que você não chora? Você tem que chorar. E eu ficava ali abafada. E ela dizia, no choro você vai botar muita coisa pra fora e vai conseguir relaxar um pouco das pressões e tensões, né? Que a própria vida nos coloca, né? A vida, a profissão, né? O trabalho, enfim. É necessário que a gente procure o outro para dialogar. Eu não quero dialogar com o Regis nem com a Karina. Procura uma pessoa de fora, vai ali na clínica e dialoga, né? Fala. Tem uma coisa, Karina, dá tempo de falar só uma coisinha? Sim. A saúde mental, o tratamento, Regi, é como uma coleta seletiva de lixo. Se você põe ali o lixo para fora e naquele dia não passa, o lixo fica ali. Aí no próximo dia você põe o lixo novamente, a coleta seletiva não passa. Aí você já acumula um segundo montante de lixo. No terceiro dia, no meu bairro, passa 3 vezes por semana. Você põe o lixo e a coleta não passa. Você já tem um montante muito maior, e já tem um mau cheiro, e já tem bactérias proliferando ali. A mesma coisa a saúde emocional. Se você só acumula, você só guarda, uma hora esse acúmulo de lixo emocional, ele vai endoidecer a pessoa, ele vai te enlouquecer, vai tirar do teu natural. Como é que a gente vai prosperar? Como é que a gente vai cuidar da família? Como é que você vai ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo? Como é que você vai zelar pelas mulheres que tanto precisam de cuidado, acumulando tanto lixo emocional dentro de você, sem colocar para fora? Faça esse detox. Procure o doutor aí. Obrigado. Me senti lisonjeado pelo convite. É isso aí. Agradecer sua presença aqui em nosso programa. Dizer que as portas da Rádio Geral, do Grupo Folha do Estado,
estarão sempre abertas, Obrigado. né, pra você. Sempre que tiver novidade, volta aqui pra bater esse papo Acho com a que uma vez gente. no mês ele pode vir, né? Pode sim, Fred. Que a E com gente você, aí você relaxa também vem, né? Claro que a gente aproveita e já faz a A terapia. terapia. No final, vamos tomar um café e bater o papo. É isso aí. É isso aí, minha gente. Lembrando aos atrasadinhos que essa live vai ficar salva no YouTube da Rádio Geral, viu? É só ir lá, seguir, curtir, comentar e compartilhar. Não se preocupe que ela tá falando pra ela mesma. É isso aí. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã às 18 horas. Programa Sem Nome e a notícia sem censura pra você.